vocês precisam falar, viu, gente? Porque pior quem está matando a igreja é aqueles que estão vendo e estão quietos e calados. Até esses vão também responder diante de Deus. Oi, queridos, graça e paz, tudo bom com vocês? Gente, eu quero compartilhar uma palavra aqui com a nossa amada Igreja do Senhor. Gente, primeiramente, eu aprendi, né, que essa Bíblia, né, esse modelo de Bíblia, que tem essas, tá vendo? Essas mensagens aqui destacadas, normalmente são promessas, viu? Promessas de Deus para nós, né? Só essa curiosidade. E eu quero compartilhar para vocês uma palavra que está em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 4, que é a promessa. Veja bem. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos, pois, por coisa alguma, antes as vossas petições seja em tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica, com oração e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Para o Deus de paz estar conosco, gente, a gente tem que estar preenchendo todos esses pré-requisitos que vem antes. Tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Pensar nas coisas de cima, pensar nas coisas que vêm do Senhor. Pensar nas coisas que te leva a ser parecido, imagem e semelhança de Deus. Irmãos, eu trouxe essa mensagem porque eu estou vendo em lugares humildes, gente, humildes, pessoas estarem sendo moldadas de uma forma materialista tão grande de entristecer o coração. Porque se a palavra de Deus é quem vivifica, as coisas desse mundo mata. Saber o que é que está acontecendo hoje em dia com a Igreja de Cristo, que a gente está pensando farinha pouca, meu pirão primeiro lugar, né? E que a gente está pensando mais na gente do que no nosso próximo. Igreja só da porta para dentro, da porta para baixo, para fora, quem quiser que se lixe, muita verbalização e pouca ação. Para falar, a gente tá assim afiado. Boa ação, né? Falar de altruísmo, né? Uma palavra que é muito difícil você ouvir, né? O altruísmo. Em oração, você não vê uma oração altruísta, né? É mais pedir, é buscar, é pegar minha bênção, é pedir ao Senhor, como se o Senhor tivesse ali na condição de servo, quando é o contrário. Nós temos que estar no mundo na condição de servos. Porque o Jesus, ele nos ensinou isso quando ele veio aqui. Ele não deixou o desamparado mendigar o pão e nem tampouco sair somente com a palavra, mas ele também alimentou aquelas pessoas. Mas a gente não pode pegar o mau exemplo daqueles que foram embora depois que a barriga estava cheia para a gente estar usando isso como argumento para poder não estar levando pão para quem está precisando, enchendo a nossa despensa e não estamos preocupados, né, com quem não tem. Orando, né, no final dos cultos, pelas ofertas que nós levamos ao altar, pedindo a Deus que encha a despensa das pessoas e a ação que é bom não é nada. Né? Gente, a oração nada mais é que um manifesto da gente em palavras do que a gente quer que Deus ele faça. Só que Deus ele vai ser Deus através de nós. Uma vez que nós oramos assim, Senhor, encha a despensa dessas pessoas que estão precisando. Quem é que Deus vai usar? Deus não vai mais derramar maná do céu, não, gente. Deus precisa usar a igreja dele. Senhor, cura os enfermos, cura os doentes. Quantas pessoas vão, gente, nos hospitais para poder fazer isso, orar pelos doentes e os enfermos? Porque a gente está orando assim, né? Tanto hospital, gente, tanto lugar, né? Onde é que essa oração está sendo dirigida? Agora, se tem um parente meu, tudo bem, eu já sei que está sendo ali, né, direcionado ao meu parente. E na ala que ele está, Senhor, abrange essa oração, vai naqueles que estão lá, pronto, é uma oração inteligente e dirigida. Senhor, vá nos presídios. Mas tem pessoas que vão nos presídios, visitam os presídios e ali abençoa aquelas pessoas ali, levando uma palavra de paz e de conforto àquelas pessoas. Para elas resistir, né, estar ali pagando o preço pelo erro delas. Que a gente também não pode isentar da culpa, viu, gente? Vamos orar pelos traficantes, liberte os traficantes. Vamos lá na boca de fumo lá e vamos orar pela vida deles. O Deus que nos guarda vai nos garantir. Eu não estou falando que todos vão fazer, viu, gente? Cada um fique conservado onde foi chamado. Cada um sabe onde é que Deus, ele quer que o terreno que ele quer que você vá. Mas vamos parar, gente, de ficar olhando só para... A gente está caindo numa cilada terrível. Sabe o laço do passarinheiro?
É o laço do passarinheiro, gente. Hoje em dia, o diabo está roubando da gente, sabe o quê? Porque a gente tem mais de precioso o tempo. Tempo de qualidade que a gente poderia estar buscando o reino de Deus. Ninguém vai levar nada no caixão, não, gente. Vai morrer, vai ficar tudo aí. As pessoas, elas estão, não sei a que nível tá, né, as programações desse mundo, mas as programações neurolinguísticas tá assim implantada, né, nas pessoas que consomem isso, de uma forma, gente, subliminar, porque é para isso que serve a televisão e o meio de comunicação. Gente, nós nascemos com uma identidade, tá bom? Nós temos, até a natureza tem a identidade do Criador, inclusive nós. Imagine nós que somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente vai de contra essa identidade, é uma violência que a gente está fazendo em nós mesmos. E isso é refletido na nossa imagem. Por que imagem, gente? Por que o diabo está fazendo de tudo para deturpar a imagem? Porque a imagem de Cristo na nossa vida, o diabo ele detesta. Mas se você está sendo moldado pelos padrões desse mundo, você está imagem e semelhança desse mundo, o diabo não se importa, gente, não se incomoda. Mas a partir do momento que você determinar que você vai começar a buscar as coisas do céu, você vai ver que sua aparência, ela muda. Eu vejo nos Heróis da Fé, que é um livro que eu recomendo muito, tem até em audiobook. Eu recomendo, gente, para a Igreja de Cristo consumir essas coisas. Todos os heróis da fé, os mártires, tudo que eles faziam antes era um tempo que eles tinham com Deus, de quando eles orarem, gente, as pessoas testemunharem o brilho de Deus no rosto desses homens. E era brilho literal. Era um brilho mesmo que as pessoas não sabiam explicar. E muito pouco desses homens morreram ricos ou até mesmo com a casa. Porque é outra coisa também que eu quero falar para vocês, gente. Não falem missão, não falem de missão e nem de que é missionário sem saber o que é um missionário. Evangelista é uma coisa, todos nós somos evangelistas, mas missionário não são todos. Os missionários, gente, eles abandonam, eles renunciam tudo que diz respeito a eles para viver um ministério que nem Cristo viveu, que nem um lugar para repousar a cabeça tinha. Hoje em dia é muito fácil você se intitular algo que é muito fácil você dizer eu sou. Eu já conheci, gente, muitos missionários que não tinha morada. Não tinha morada, porque a morada deles era o campo para onde Deus levasse eles. E não era oba-oba não, gente, viu? E muitos deles tinham família. Já conheci missionário em viagem de missões, ele estava com o filho e a mulher dele com barrigão. Essa geração de hoje vai falar o quê? Irresponsável. São missionários que renunciaram muito da sua vida, negaram, né, profissões, casa, comodidade financeira para estarem no campo pela chamada de Cristo. Ainda indo nesses Heróis da Fé, teve um que ele era advogado, ele teve uma luta pessoal dele mesmo, porque ele queria o evangelho de Cristo, porém ele não queria declarar. Ele passava escondido nos lugares, ele ia para dentro de lugares assim, de mato, porque nessa época, gente, dos Heróis da Fé, esse livro retrata missionários, né, de lá de anos atrás. Então tinha muito dessa questão, né, de natureza. E ele ia para dentro desses matos, né, desses campos, para poder buscar mais a Deus, mais escondido. E ele era um advogado, né, e ele teve que negar, né? Quando Deus ali, né, se fez mesmo assim na vida dele, que ele teve o verdadeiro encontro com Deus, foi-se a vergonha, foi-se tudo. Ele disse que foram tempos assim que ele teve com Deus assim de choro, de lamento, né, por conta de ele ter se envergonhado do evangelho de Cristo, mas foi um homem tremendamente usado nas mãos do Senhor. E as obras desses homens, gente, foram obras assim, sabe, grandes, porque onde Cristo opera, gente, é tudo assim, é grande, mas é grande para a glória dele, tá bom, gente? É grande para o louvor de Deus. Tudo que Deus, ele bota a mão dele é para um bem maior, é para salvação de almas, é conversão de almas, e muito dificilmente aquele que Deus vai usar vai ter alguma coisa, vai ter algum recurso, vai ser rico, não tem. Primeiro porque essas pessoas que Deus escolhe, elas Deus já faz esse processo já de, né, permitindo, quando a gente permite, viu, gente, que todos estão aptos a isso. Deus vai tirando essa pessoa desses desejos do mundo. Porque nada de Deus é assim, gente, faz forçadamente, sabe? Porque tudo que é forçado, a gente vai passar, tem um prazo de validade, viu? Por isso que é importante o tempo de qualidade que você tem com Deus. Não importa os anos, gente, pode levar anos esse processo, mas Deus, ele só vai te usar quando você estiver apto para poder salvar vidas e para você também estar bem para isso. Porque tem muitos também relatos também dos Heróis da Fé também que eles iniciaram e pararam por algum motivo, porque ainda não estavam prontos, mas depois voltaram e voltaram com todo o gás.
Então, histórias como John Wesley, história como o que fez o Peregrino, sabe? Histórias, gente, que você vê que foi inspirada pelo Espírito Santo, que passa ano, entra ano e ainda permanece. São legados que permanecem. Mas esses homens, eles são falados agora, mas se você for olhar a vida deles, eles tinham muito e perderam. É como Paulo fala, né? Quando ele fala com relação ao Evangelho de Cristo, ele nunca fala, gente, de ganhos pessoais. Muito pelo contrário, ele sempre fala de perdas pessoais. Mas para ganhar almas para Jesus. Mas não é ganhar almas para dentro do templo, não, viu, gente? Para dentro da igreja, não, viu? Quem faz a obra do Espírito Santo, você tem que levar, se fazer o ID de Jesus, é levar a palavra, é lançar a semente, tá? Então não se preocupe também com isso. Eu vejo também muita preocupação com isso, de trazer, né, as pessoas para dentro do templo. Não falo nem de almas, isso não é ganhar almas, né? Isso aí é trazer pessoas para dentro das quatro paredes. Quando Deus tratar com a gente e a gente começar a entender como é realmente que Deus atua, onde é que Deus está, né? Onde é que Deus ele atua, como é que Deus atua, a gente vai largar de ser menino. Porque tem muita gente ainda que está menino na fé, gente. Que está achando que Jesus ele tem que fazer, né, através de nós, da forma que nós estamos. É o nosso querer, no nosso tempo, é do nosso jeito, e não é assim. É no tempo dele, do jeito dele, da forma que ele quer, que ele sabe que dá certo. Lembra a vontade dele que é boa, perfeita e agradável? Então é sobre isso. Quando a gente voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, a igreja que eu estou aqui fica num bairro muito carente. Mas pense que eu ouvi maravilhas dos jovens lá no início, onde é onde o diabo mais investe, porque hoje não tem mais. Então a gente sabe que o diabo vai investir nisso. A igreja evangelística é uma igreja evangelística, então vamos lutar nesse lado. Ele quer usar a gente no evangelismo, vamos pedir a Deus ali, ó, dele como estratégias. O evangelismo, gente, é levar a palavra, mas também é ajudar também. Não estou falando de assistencialismo, mas isso não tem nada a ver. Tem que ajudar, tem que ir na porta, bater de porta em porta, saber as necessidades, e aqui o campo é grande. Então, que Deus ele possa nos dar sensibilidade, gente, para a gente saber onde é que Deus ele quer que nós atuemos. E normalmente, gente, sempre Deus ele vai dizer. Essa igreja, ela tem como característica ser assim, por exemplo, evangelística. Então, Deus sempre vai estar levando a gente com relação ao evangelismo, mas o evangelismo, segundo ele, segundo o coração dele, como ele quer. Porque hoje em dia, gente, é tanta gente cheia de sabedoria, né, de sapicência, que esquece de pedir a Deus como é que Deus quer que faça esse evangelismo. Se a igreja é uma igreja missionária, a mesma coisa. Deus sempre vai dirigir essa igreja para o campo missionário. E ali onde ele estiver atuando, gente, vai ser com excelência. Porque eu sou prova viva que eu vi isso de verdade, na essência. Eu vivifiquei isso, Deus me deu a oportunidade de viver isso. De quando há uma dependência total do Senhor. Não de boca. A gente tem que parar de abrir a boca, gente, para poder falar muito. Porque a gente está falando muito, balbuciando demais. E a gente está fazendo pouco. Bora parar mais de falar e vamos agir mais. A nossa parte é a gente se fazer, né, instrumento. Mas instrumento para quê? Quem é que vai nos dar as ferramentas para a gente trabalhar? Vai ser ferramentas vindas de nós mesmos ou de Deus? Não temos tempos, viu, gente? Não temos tempo para orar, não temos tempo para buscar, não temos tempo para jejuar, não temos tempo da palavra, não temos tempo, sem tempo, viu? E é assim que a gente quer, né, ser Cristo? Não, Jesus é o exemplo que ele se retirava para orar. Jesus se retirava para orar. O tempo todo na Bíblia você vai ver isso. Em todo tempo, Jesus se retirava para orar. Por que ele se retirava para orar? Se ele era 100% homem, 100% Deus. Para nos dar o exemplo. Que tudo que nós temos que fazer não tem que vir de nós, mas tem que vir de Deus. A gente tem que ter tempo com Deus e perguntar qual é a vontade do Senhor. E a gente fazer a vontade dele e não a nossa vontade. Acredite, gente, é algo que Deus ele vem ali, né, trazendo para que eu venha falar. Eu garanto que Deus ele está tendo assim com muitas pessoas. Mas vocês precisam falar, viu, gente? Porque pior quem está matando a igreja é aqueles que estão vendo e estão quietos e calados. Até esses vão também responder diante de Deus. Eu vi uma ilustração uma vez e eu fiquei bem impactada com essa ilustração. Acho que foi de Luciano Subirá. Falava assim, ó, dando um exemplo de uma mulher que estava sendo violada por 10 homens. E passou um vizinho e viu. E o marido dessa mulher descobriu que esse vizinho passou e viu essa mulher sendo violada por esses 10 homens. Mas esse vizinho, ele se absteve de qualquer atitude. Ele não foi lá ajudar essa mulher. Você acha que além desses homens que violaram essa mulher, esse homem, esse marido dessa criatura, ele não vai ficar também indignado com esse, né, que não fez nada? Claro que vai, né, gente?
porque ele poderia ter feito alguma coisa. Então, tudo que é violência que está acontecendo dentro do templo, até aqueles que estão se isentando de fazer ou de falar alguma coisa, vão prestar conta diante do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, gente, a nossa vida e nos dê visão de águia, para a gente não ser levado por todo o vento de doutrina. E respaldo aqui, ó, na palavra do Senhor. E a palavra, gente, que liberta. E se tá saindo a palavra de dentro do templo que vocês estão congregando, lute por isso, gente. Não aceite, porque nada substitui a palavra de Deus, tá bom? Beijo e fiquem com Deus.